Olá, olá, olá! Tô aqui nesse dia para falar sobre disciplinas espirituais e o que elas têm como propósito, que elas podem ajudar pra gente. Então vamos pensar nisso. Para que as disciplinas espirituais servem? E qual é o propósito delas? O grande propósito dessas disciplinas espirituais é o nosso processo de santificação. É nos fazer parecidos com Jesus. Esse é o grande propósito. Então, quais são essas, né? O que acontece? Elas servem para quê? Elas não estão ali para nos ajudar a adivinhar aquilo que Deus quer. Deus não é um oráculo. A Bíblia não é tarô. A Bíblia é o livro onde Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É onde estão ali todos os pensamentos e aquilo que Deus revelou pra gente. É o nosso manual de vida. É como se fosse o manual do fabricante. Nós somos criados por Deus e esse é o manual por meio do qual nós vamos viver e segui-los, né? E aí eu tenho eu separei aqui um versículo para falar sobre isso, né? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ou seja, o propósito das disciplinas espirituais é nos confrontar, nos estimular, nos direcionar a sermos mais parecido com Jesus. E por meio disso, nós nos preparamos para toda boa obra. É uma capacitação por meio da graça. E é o meio que Deus nos deixou para crescermos em santificação e transformar o nosso interior, o nosso caráter. E assim a gente fica mais parecido com Jesus. Existem 3 catalisadores para a nossa transformação. De acordo com... Eu separei aqui, hein, gente? De acordo com Donald S. Whitney, Deus usa 3 catalisadores para nos transformar. O primeiro são as pessoas. Porque, gente, é como a Bíblia fala, ferro afia ferro. São as pessoas que nos afiam, que nos desafiam, que nos ajudam a crescer. Segundo, circunstâncias. São aquelas circunstâncias difíceis na vida que colocam a gente à prova, a gente no limite, coloca e nos direcionam para a gente ficar mais próximo de Deus, porque, gente, ser humano é fogo. É na dificuldade que a gente se aproxima. E o terceiro catalisador são as disciplinas espirituais. Ou seja, se a gente pensar nesses 3 catalisadores, as disciplinas espirituais são aquelas que a gente consegue controlar. Mas eu tô falando aqui, disciplina espiritual, disciplina espiritual, disciplina espiritual. Quais são? Quais são as disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais são oração, jejum, leitura da palavra, adoração e a comunhão. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então vamos começar aqui pela oração. E eu separei o versículo que vai basear aqui esse trecho sobre a oração. Em 1 Tessalonicenses fala, em 5,17, que orem continuamente. Se a gente parar para pensar, a oração, ela não é uma lista de pedidos. Não é como se Deus fosse Papai Noel. E aí você escreve a cartinha daquilo que você quer. Agora, se a gente parar para pensar, a gente se relaciona e pensa no Papai Noel o ano todo? Ou a gente só vai lembrar que o Papai Noel existe lá no finalzinho de novembro, quando vai montar a árvore de Natal? Existe um relacionamento com o Papai Noel? Ou a gente só manda uma carta e fala, faz aí? Deus não é Papai Noel. E a oração não é a cartinha de pedidos. A oração é um ato de fé. A oração é uma forma de relacionamento. A oração não é uma conversa. Não é um blá 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 de um lado e alguém só escutando do outro. Oração não é isso. Oração é um derramar. Um derramar do quê?
Derramar como, Cláudia? É um derramar do seu ser, do seu íntimo para Deus. É ali que você vai adorar a Deus. É ali que você vai agradecer, porque a gente sempre tem o que agradecer a Deus. É ali que a gente expressa as nossas aflições. É ali que a gente pode ser verdadeiro diante do nosso Pai. Pensa o seguinte, é para quando a gente tá ali, com o joelho ralado, a gente corre para quem? A gente corre pro nosso Pai. E Ele vai fazer o quê? Ele vai limpar aquela região, Ele vai lavar, Ele vai passar um sabãozinho, lava. Depois Ele aplica um remédio, Ele põe o band-aid, Ele dá aquele beijinho, né? Aquele beijinho que a mãe dá lá, sarou. A oração é esse momento em que você se derrama, em que você fala das suas angústias, que você fala da sua necessidade. E não é só essa necessidade material. É ali que você adora, que você coloca em palavras aquilo que Deus é para você. E aí você começa, sabe? Senhor, Tu és meu Pai. É aquele em que eu me refugio. É aquele que eu busco no momento da minha tristeza, da minha necessidade. É o único em que eu posso confiar, porque eu sei que o Senhor me ama. E a oração é isso. Esse derramar, essa coisa que você jorra e você coloca para fora, né? E Jesus, ele mostra o quanto Deus espera as nossas orações. Ele fala o seguinte, ó. Quando vocês orarem, em Mateus 5,5, mas quando você orar, em Mateus 6,6, por isso eu lhes digo, peçam, buscam, batam. Aqui você vê uma sequência, uma insistência, uma perseverança. E a oração deve ser assim. E a oração, ela não é só um ato em que você se ajoelha e não, agora é a hora da oração. Em Tessalonicenses, quando fala orem continuamente, a gente tem que pensar numa atitude de oração. Porque é o seguinte, Deus não está em um lugar apenas, onde você vai até lá, como se fosse um professor, um juiz, alguém, uma pessoa mesmo. Você vai e se desloca no lugar onde ela está. Agora, Deus, você tem o privilégio de não precisar de se deslocar. Ele está aonde você está. Ele está dentro de você. E você, então, não precisa esperar uma formalidade para falar com Ele. Se Ele está do seu lado o tempo inteiro. Então, esse é o orar continuamente. É estar em postura de oração. E falar ali, durante o seu dia, Senhor, eu quero ser comigo. Senhor, eu quero sentir sua presença. Deus, quando eu te olho no trabalho, faz uma pergunta que você não sabe nem de onde saiu. Ou quando o filho olha pra você e pergunta de onde vem os bebês. E aí você olha e fala, Deus, dá sabedoria. Não é? É isso. É falar com Ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Com a consciência de que Ele está no nosso lado. Então ore pelo caminho. Ore enquanto você está fazendo as suas tarefas. Ore antes de dormir, ore ao acordar. Ore quando você estiver ansioso, ore quando você se sentir triste. Ore continuamente. A outra disciplina que a gente vai falar é o jejum. O que é o jejum? Classicamente, o jejum é abster-se de comida. Nos últimos anos, o jejum entrou na moda. O tal do jejum intermitente. E o que a proposta é? Jejue, que vai fazer bem pro teu corpo. Jejue, que você vai desinflamar. Jejue, que você vai emagrecer. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas a Bíblia encara o jejum de que forma? Não é um ritual. O jejum é aquele momento em que você diz não para a vontade que vem do teu corpo, o que a Bíblia chama de vontade da carne, e dizer sim para o alimento necessário para o seu espírito. Ou seja, além do jejum, você precisa de práticas
ao redor do jejum que apoiam o seu jejum. E o jejum ele tem um trio. Leitura bíblica, o próprio jejum e a oração. Porque são as formas que você vai alimentando o seu espírito. Gente, espírito como diria o pastor Luciano Subirá, eu vi um vídeo dele sobre jejuns prolongados, e não é só jejum de comida, né? A gente aqui no Meio Cristão, a gente sabe muito que ele faz aqueles jejuns de 40 dias, como fez Jesus, que fica na água, ou sei lá, mais alguns itens lá que ele coloca, e ele mesmo fala seu jejum de suas regras, né? E ele fala sobre você, muitas vezes, tirar um alimento, mas se você faz um jejum prolongado, você tirar coisas que alimentam também a sua alma, né? Então, por exemplo, eu no final do ano passado entrei num jejum de doce. Eu entrei no jejum de doce e fiz a proposta. Falei, eu vou ficar 1 ano sem comer doce. E eu pus lá, meu jejum, minhas regras. Então, o que eu chamei de doce ali? Eu chamei tudo que tivesse cara de sobremesa. Bolo, chocolate, milkshake, torta e aquela infinidade de coisas super gostosas que a gente come, né? Porque o que eu pensei com aquilo? Eu quero... O doce, geralmente, é um consolo. É aquela comidinha que você procura quando você tá triste. É aquela comidinha que você procura quando você tá ansioso. É a comidinha que você procura quando você tá feliz. Ou seja, serve pra tudo, né? E eu pensei, o quê? Quem Deus falou pra mim, quem Jesus aqui na terra falou pra mim que ia ser o meu consolo? Jesus falou que quando ele subisse aos céus, ele pediria para que o Pai enviasse o Consolador. Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Então esse foi o raciocínio. Porque eu falei, eu quero ser controlada pelo Espírito Santo. Como tá lá em Gálatas. Ele fala aqui, o Espírito Santo gera em nós frutos. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, ele gera em nós frutos. Que frutos são esses? São esses: alegria, paz, paciência, domínio próprio, fé, amor, mansidão, fé. Esses são os frutos do Espírito. E o meu objetivo, quando eu fiz o compromisso com Deus, de ficar um tempo sem esse alimento, sem esse tipo de alimento, um tempo, 1 ano, era para isso. Buscar os frutos do Espírito na minha vida. E outra, né? O grande exercício de jejum ali do meu caso é o domínio próprio, né? Porque é você se controlar, mesmo quando nenhum ser humano tá te olhando, mas que Deus tá ali de olho, então não vale, né? Só cumprir o jejum na hora que ninguém tá olhando. E essa é a questão. O jejum é você dizer não para o seu corpo, e sim para o seu espírito. Você dá um espaço para que o seu espírito se fortaleça mais do que o seu corpo, a sua carne. E com esse fortalecimento do espírito, você entra numa comunhão mais profunda com Deus. O jejum, ele não serve para a gente alterar circunstâncias, para fazer promessas e falar, Deus, se você me der isso, eu fico 1 ano sem comer doce. Porque eu não condicionei, por exemplo, no meu caso, eu não condicionei o jejum a conseguir algo de Deus. O propósito do meu jejum é transformação própria. É isso que acontece quando você faz jejum. E muita gente fala, né? Aqui o versículo que eu separei para falar sobre jejum, ele está em Mateus 6, 16, 18. E ele fala o seguinte: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste. Mas você, quando jejuar, unja sua cabeça, lave seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. O que acontece? Na época de Jesus, as pessoas, quando elas jejuavam, elas queriam pagar de santinho, né? Os fariseus, que foram um grande grupo que Jesus sempre tinha embates e confrontos, eles usavam o jejum como uma forma de mostrar santidade.
Mas santidade, não no seu verdadeiro conceito, que é separados para Deus. Santidade como se fosse sinônimo de perfeição. Como se fosse sinônimo de status elevado. E não. Santidade não é isso. Deus não nos chama para a perfeição. Deus nos chama para a santidade. E a santidade no aspecto de separados para Ele. Separados para o uso dele. Não é isso? E o que acontece? O jejum, ele traz essa mudança mesmo. Só o fato de você conseguir dizer não para aquilo que antes você não conseguia, a alegria é incrível, a alegria é imensa. Porque você se sente vencendo aquilo. Você sente essa questão de eu domino isso. Eu domino meu corpo. Eu domino a minha vontade. Isso é incrível, incrível mesmo. O jejum, ele vai te afastar daquilo que te distrai de Deus. Eu falo com muita recorrência sobre essa questão desse jejum de doces, porque primeiro é o que eu tô vivendo, gente, e não é fácil, tá? Fazer jejum não é uma delícia, você não acorda vibrante e alegre porque você tá jejuando, você acorda ali, ó, atento a tudo que, as armadilhas que querem te tirar do jejum, né? E aí, essa separação desse tempo de jejum, você tem que separar para conversar com Deus, se relacionar com Deus. Por isso que eu disse que o jejum, ele anda muito em parceria com a leitura bíblica, é oração. E por falar em leitura bíblica, essa é a terceira disciplina espiritual. A Bíblia é a palavra de Deus. E em 2 Timóteo 3, 16, 17, fala o seguinte, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que acontece? Aqui ele está falando, eu sei, ele está falando sobre perfeição, mas aquela perfeição que eu creio que tá mencionando aqui, Paulo está mencionando a Timóteo, é aquela perfeição de aptidão, tá? Porque a gente sabe que nós somos imperfeitos, e Paulo também, porque ele também sempre se classificou, se julgou como imperfeito. A Bíblia é a palavra de Deus, gente, e é por meio dela que a gente conhece a vontade dele. A Bíblia é o conhecimento revelado de Deus. E ela nos exorta, ou seja, ela nos estimula, ela nos corrige, ela nos consola, ela nos dá alívio para a alma. Pode parecer, muita gente tem a ideia ou a sensação de que Bíblia é um livro de regras. Não. Bíblia é o livro do amor por Deus pela humanidade. A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento é a história da humanidade antes de Jesus. E o Novo Testamento é a história a partir de Jesus. Eu sei que ela não abrange todo mundo, né? Todos os povos da terra. Deus escolheu um povo específico para trazer a sua revelação por meio dele, que é o povo de Israel. Mas é ali, quando Deus traz o Evangelho, ele mostra que o compromisso dele, o que ele quer, não era só ficar em um povo, mas era para toda a humanidade. Isso deixou claro, Jesus deixou claro quando ele foi subir aos céus e deu uma missão para os discípulos. Ele falou, vão e façam discípulos até os confins da terra. Ou seja, tinha judeu naquela época até os confins da terra? Não foi só, Jesus não veio só para judeu. Jesus veio para toda a humanidade. Ele expressa o amor dele. E veio por meio do seu sacrifício para toda a humanidade. E é imprescindível a ajuda do Espírito Santo para o momento da leitura da palavra. E a leitura, quando eu falo aqui, não é uma leitura corrida.
A gente não tá falando aqui só de quantidade. Quantidade é legal? É legal, porque quanto mais quantidade, mais informação você tem. Mas quantidade da Bíblia vazia não adianta. Não adianta você ler a Bíblia toda e não praticar a Bíblia toda. Não adianta você fazer aquela leitura corrida de tantos livros ou tantos capítulos e não deixar o espaço para o Espírito Santo mostrar o que ele quer falar e como quer aplicar aquilo para a sua vida. Por isso que quando eu vou orar, e por muito tempo eu fiz isso, eu abri a Bíblia e eu falava: Senhor, eu preciso da tua força, da tua graça, do teu Espírito Santo para me mostrar aqui como eu vou aplicar a tua palavra. Isso é muito importante. Porque a gente, sem o Espírito Santo para ler a palavra, a gente quase não vai entender. A gente não vai entender o que efetivamente Deus quer dizer ali. E para isso a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. É como se ele fosse um tradutor. Como se ele fosse aquele professor que esmiuçasse aquilo e te explicasse. Isso a gente chama de revelação. É como se fosse o que eu não sei se dá para falar que é o equivalente, mas em linguagem de hoje a gente falaria que é aquele insight. É aquela verdade que de repente tem um peso para você, que você fala: uau, é isso, é assim que eu vou aplicar. Gente, a linguagem de amor de Deus é a obediência. É a obediência. E a obediência é o quê? A palavra dele. E como você descobre? Lendo, meditando, estudando a palavra dele. É maravilhoso. É maravilhoso você descobrir. Porque eu falei, a Bíblia é uma história de amor de Deus pela humanidade. E o ápice dela é ali na cruz. No momento que Jesus se dá como sacrifício. E como a gente coloca isso em prática? Como a gente põe a leitura bíblica em prática? Eu coloquei aqui, fiz umas listinhas. Separa um tempo do seu dia. Gente, separar tempo no dia não tá fácil. Eu posso provar pra vocês, que eu tenho lá aquele meu caderninho que eu escrevo pra Jesus, que eu já falei pra vocês. E o que eu faço? Eu pedi esses dias, falar: Deus, me ajuda a gerir meu tempo. Porque a gente não tá satisfeito né? A gente quer ler, a gente quer fazer curso, a gente quer falar com as pessoas, a gente quer dar tempo de fazer tudo, a gente quer encontrar os amigos, a gente quer trabalhar, quer estar com a família, não quer mais nada, né? A gente quer só fazer tudo. E eu pedi pra Deus, eu falei: Deus, me dá graça pra gerir meu tempo, me dá sabedoria pra gerir meu tempo. Mas tem uns 3, 4 anos que eu consegui encaixar um tempo para Deus todos os dias. Mais exatamente assim de segunda a sexta, porque a rotina aqui de casa de segunda a sexta ela é bem cronometradinha, né? Por causa das crianças. Quem tem filho pequeno que vai em escola, tem que comer e tal, acaba gerando essa sensação de cronômetro na casa. E eu percebi que eu precisava de um tempo em que eu não era demandada. Nem demandada pelo celular, nem demandada pelas crianças, nem demandada pelo trabalho. Então eu vi que não tinha jeito, que eu ia ter que separar um momento antes da casa inteira acordar. E esse momento eu achei às 5:30 da manhã, porque 6 e pouco eu tenho que acordar já os 2 mais velhos, eles têm que ir para a escola, então eu separei esse tempo. E outra, nada de afobamento, nada de achar que você vai ler a Bíblia, todos os livros, Novo e Velho Testamento no primeiro mês, ok? Você está começando, tem uma meta real. Eu vou ler um capítulo por dia. Por exemplo, teve uma vez que eu combinei uma leitura bíblica com uma amiga. E aí a gente combinou sobre da leitura do livro de João. O livro de João ele tem 21 capítulos. Se você dividir em 7 dias da semana, a gente combinou de ler 3 capítulos por dia. Totalmente realizável, né? A gente não falou assim, não, somos espertonas. A gente vai ler João de 21 capítulos em um dia só. Não, vamos ser realistas.
Até porque que eu falei, não é leitura corrida, é meditação. E meditação você tem que ler ali, com atenção, buscando decifrar. A Bíblia é um tesouro. E aí você decifra aquilo que está escrito. Porque esse é o detalhe. Deus fala no Velho Testamento o seguinte, que ele fala com os seus profetas. Ele falava assim, eu falava com Moisés, meu servo, face a face. Mas com os outros profetas, eu falo por sonhos, eu falo por enigmas, né, por charadas e tal. E o que acontece? Se a gente pensar em enigma, você consegue adivinhar a resposta de pronto, de cara? Não consegue. Porque você tem que estar ali, ó, matutando. Você tem que estar ali, remoendo. Remoendo aquelas palavras. Muitas vezes elas têm duplos sentidos. Estou falando do enigma, tá, gente? E você tem que ficar o quê? Remoendo, meditando, para conseguir decifrar aquilo. A Bíblia é um enigma? Eu não acho que eu deveria colocar esse mesmo status. A Bíblia é um enigma. Mas a Bíblia, ela precisa desse tempo de meditação. Até porque o Espírito Santo, ele traz essa revelação. Então, às vezes, você não compreende na hora. Às vezes, o que você leu de manhã, ele vai cair a ficha, como diriam os antigos, lá pelas 3 da tarde. Aí você fala, acontece uma coisa no seu dia que de repente faz pum, e vem a revelação. E vem a compreensão e a aplicabilidade daquilo que você leu naquele fato que está acontecendo no seu dia. E uma dica boa é às vezes você escrever. Eu não sei quantos me acompanham por aqui, mas muitas vezes eu já escrevo, às vezes, aquele versículo que eu quero mudar minha mentalidade, que eu quero que ele seja introjetado aqui e aqui, ó, nesses 2 lugares, no meu coração, na minha mente. Eu escrevo o versículo e fico meditando nele e buscando a revelação do Espírito nele. Gente, é um trabalho de perseverança. Agora vamos para a 4ª disciplina que eu separei aqui. A adoração. Quando eu falo de adoração, eu não estou falando, gente, de você, como diria o crentez, sei lá na igreja, chegou o momento da cantoria, você levanta a mão, você fecha o olho e fala, ai Jesus, é lindo, maravilhoso, como eu te amo, como eu te adoro, não. Não é só isso. Você pode expressar a sua adoração por meio do seu louvor, por meio do seu cântico, sem dúvida. Sem dúvida. E eu até te estimulo a fazer isso. Mas a adoração, ela vai além, ela abrange mais. A adoração é um estilo de vida. E aqui, quando a gente vê em Colossenses 3:23, fala o seguinte, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aqui, Paulo está falando tudo. Tudo. Então, pensa o seguinte. Nós temos um emprego, nós temos um trabalho. A gente tem um chefe, a gente responde para esse chefe. O que Paulo está estimulando você a fazer? Não faça pensando nesse chefe. Faça pensando em Deus. E aí, quando você para pensar que você está fazendo para Deus, você vai fazer melhor. Porque você sabe o quanto Deus te ama. Você sabe o quanto Ele aprecia ver o seu compromisso com a excelência. Ele aprecia ver a sua responsabilidade. E isso é uma forma de adoração. Ou seja, a adoração, ela é um estilo de vida. A adoração é um meio pelo qual você demonstra o seu amor por Deus em tudo que você faz. Aqui, como Paulo disse, tudo o que fizerem, faça de todo o coração. Para o Senhor e não para homens. A adoração é oferecer a sua vida inteira a Deus. Eu coloquei aqui, ó. É comunhão com o Senhor e com o seu povo. É se tornar parecida com Jesus através do relacionamento com Ele. A adoração não é apenas cantar, é viver, é servir. É do trabalho dando melhor. É nas suas atividades cotidianas da sua casa dando melhor. É na maternidade dando o seu melhor. É dirigindo, pensando que você está fazendo aquilo para o Senhor, não para evitar um acidente.
É ali que você adora e nas pequenas coisas você mostra e demonstra o seu amor por Deus. Às vezes pode parecer esquisito, mas conforme você vai lendo a Bíblia, conforme o Espírito Santo vai trabalhando em você, ele vai mostrando no seu dia a dia que esse processo de santificação por meio das disciplinas espirituais estão transformando você numa pessoa mais parecida com Jesus. E isso vai trazendo a consciência de que você o adora por meio de tudo aquilo que você faz. Às vezes pode realmente parecer meio vago, meio desconexo, mas você vai criando essa consciência. Às vezes ela não vem automática. Às vezes você tem que colocar na sua cabeça. Não, eu não tô fazendo isso aqui para homens. Então pensa, sabe aquela hora que você já falou 50 milhões de vezes pro seu filho não deixar a mochila no chão da sala de televisão? E aí a sua vontade é pegar o abençoado pela orelha, fazer catar a mochila e levar pro quarto. Você tem que lembrar, primeiro, que ele não é só seu filho. A palavra diz que filhos são herança do Senhor. Quer dizer que eles são, primeiro, filhos de Deus, confiados a você por meio da maternidade. E segundo, que a maternidade é uma forma de adoração. Que você não age como... você vai agir, inclusive, como Deus age com você. Dando todas e quantas forem as chances que você pedir e precisar. De toda vez que você entrar em arrependimento e pedir a misericórdia dele. A palavra de Deus fala que ele é tardio em irar-se e ele é misericordioso. Então, ou seja, ele tem paciência. Então, vamos pensar nisso, né? Eu dei esse exemplo da maternidade, mas como a gente, pratica isso? A gente vai trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Assim a gente vai ser gentil com todos, como Deus espera que sejamos. E que a gente vai sendo transformado dia a dia com isso. E a quinta disciplina espiritual eu separei para falar aqui é a comunhão. A comunhão como? A comunhão na igreja local. Aqui em Hebreus 10, 24 e 25 fala o seguinte, e consideremos como nos incentivar mutuamente ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é o hábito de alguns, mas nos encorajarmos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse, O dia do Senhor. Mas ele está falando o seguinte, olha, não deixe de incentivar uns aos outros. Mutuamente, ele fala. E incentivar em quê? A prática do amor e das boas obras. E ele fala, não deixem-se de reunir. Ou seja, não deixem-se de ir à igreja, de viver a comunidade local, que é a igreja local, como é o hábito de alguns. É o que a gente está chamando muito de os desigrejados, Mas nos encorajemos uns aos outros. Ainda mais porque vocês veem que é o dia do Senhor se aproxima. A importância de uma igreja local. É ali que você exercita as boas obras, o encorajamento, o estímulo. E como eu disse ali no começo do vídeo, que ferro afia ferro. É em comunhão com as pessoas. Então, quando a gente pensa lá nas 3 catalisadores de transformação, as pessoas foi o primeiro que eu falei. E aqui a gente vê direitinho. A comunidade local, ela é um catalisador. Porque é ali que você encontra pessoas. É ali que você é forjado por elas. Forjado por meio do relacionamento com elas. E é esse texto que eu falei de Provérbios 27 e 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós temos dons. Pode fechar a porta, sair daqui? A criança invadiu, gente. Nós temos dons. E como que a gente pratica esses dons? Porque Deus fala que o Espírito Santo nos dá os dons para que a gente use para o benefício do corpo de Cristo. Então, onde a gente vai exercitar esses dons? Onde a gente vai ajudar as pessoas? Ali.
na nossa comunidade local também. Eu sei que ao lado daqueles que estão no nosso dia a dia, mas na nossa comunidade local também. Então, nós temos que pensar que a gente não pode andar sozinho. O encorajamento, ele acontece por meio do relacionamento com as pessoas. A prática das boas obras acontece no relacionamento com as pessoas. O aperfeiçoamento acontece no relacionamento com as pessoas. A paciência, o domínio próprio, ele acontece ali, no relacionamento com as pessoas. Você exercita isso. Deus usa as pessoas da sua igreja para te aperfeiçoar. Seja nos dons, seja naquilo que você precisa. Às vezes para quebrar uma vaidade, quebrar orgulho, quebrar a impaciência, quebrar o egoísmo. E ali, na comunidade local. Então escolha uma igreja se você ainda não escolheu. Participe dos cultos. E não só dos cultos. Porque às vezes, por exemplo, eu faço parte de uma igreja grande. Você tem que cavar relacionamento ali. Porque se você só entrar, assiste o culto, não é? Porque é o seguinte, né? A turma, muitas vezes, ela vai ali achando que ela tá assistindo um espetáculo. Ela vai sentar, ela vai ver uma música bonita, ela vai ver uma mensagem bonita, vai fazer um carinho aqui, ó, no ego dela, na alma dela, e ela vai para casa e vai viver a semana dela. Você está ali para cultuar a Deus. Você está ali para adorar a Deus coletivamente. E você às vezes tem que ir ali, ó, cavar a participação. Não participe só dos cultos. Procure um ministério para você participar. Faça os cursos que aí imagino que a igreja promova. Faça parte de pequenos grupos que a gente chama de células, ou ali na IA que a gente chama de alfas. Porque é ali, participando desses pontos de conexão com pessoas, que você vai ser aperfeiçoado por elas, você vai participar da igreja de maneira ativa e vai poder ter formas de participar, como que eu falo? Me fugiu a palavra. Formas de exercer os seus dons. Por exemplo, eu, lá na IA, fiz o curso para participar do Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então, eu fiz 1 ano e meio de curso para aprender a aconselhar pessoas por meio de versículos bíblicos. E agora vai ter a nossa IA Conference, que vai começar dia 3. E eu gostaria muito que todo mundo se inscrevesse, que vai ser lindo, maravilhoso. Eu tô assim, uma expectativa a 1000. E ali, entre as sessões, vai acontecer a sala de oração. E eu vou estar ali. Eu vou ser uma das pessoas que vão orar por aquelas pessoas que reservaram horário de oração. E aí, em outros momentos, eu vou estar naquela sala como conselheira. Eu participo ativamente. Porque, gente, você não participa ativamente porque você é bonzão. Eu não sou boazona. Ai, eu sou muito espiritual, a Cláudia ora, a Cláudia aconselha, como ela é linda. Não. Eu tô ali para aprender. Eu tô ali para aprender e perceber e ser instrumento de Deus na prática, na vida de alguém. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho essa vontade dentro de mim. E essa eu estimulo você a fazer isso. Procurar um curso, procurar participar. Se você gosta de cantar, procure lá as pessoas que cantam. Se você gosta de orar, procure os grupos de oração. As mulheres sempre têm o grupo de mulheres, com culto de mulheres, reunião de mulheres. Mulher adora esse movimento coletivo, né? Mas lá na igreja também tem muitas programações voltadas para homens, para não deixar os meninos de fora, né? Que eles têm mania de acabar se isolando. E é isso, gente. Esse foi o que eu separei para falar sobre disciplinas espirituais. E pensem, as disciplinas espirituais, às vezes, elas podem te gerar uma pressão e uma culpa se você não seguir aquilo retinho, direitinho. Mas pensa, não é sobre culpa.
Não é sobre obrigação. Você está fazendo aquilo porque ama a Deus. Você está fazendo aquilo porque quer conhecer a Deus. Você está fazendo aquilo porque você quer ouvir a voz de Deus. Isso é extremamente importante. Então, se um dia você não conseguir fazer, não se culpe. É que nem, vamos pensar a dieta lá, a nutricionista fala, ai, você deu uma escorregada? Segue a vida fazendo o resto tudo bonitinho, porque escorregões acontecem. Afinal, nós somos imperfeitos. Então, eu sugiro que você comece a sua vida de disciplinas espirituais. Por que a gente fala disciplinas? Porque elas requerem um compromisso e uma certa disciplina para serem executadas. Mas é aquilo que são hábitos preciosos, que criam resultados gigantes na sua vida com Deus e que refletem por meio de amor e boas obras para aqueles que estão ao seu redor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor, nós hoje falamos sobre disciplinas espirituais, como o Senhor bem viu. Pai, que esse vídeo, Senhor, ele por meio do incentivo do Teu Espírito Santo, ele sirva. Ele seja instrumento para estimular as pessoas a iniciarem sua vida de secreto contigo. Iniciar um relacionamento contigo. Um relacionamento leve, mas que ao mesmo tempo seja compromissado e amoroso e prazeroso. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que na Tua presença há toda sorte de deleites. E isso, Pai, o Senhor tem me permitido vivenciar e viver. Muito obrigada, Senhor, pela Tua graça que é derramada sobre as nossas vidas a cada dia. Eu peço a revelação do Teu Espírito para cada um que assistir esse vídeo, para que ele, de maneira linda, doce, serena, incentive a cada um a praticar esses momentos de relacionamento contigo. Porque nós sabemos, Pai, que tudo não basta, são sementes em que nós estamos plantando e que com certeza colheremos frutos maravilhosos, porque a Tua presença vale mais do que tudo. Muito obrigada, Pai. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tchau, tchau, gente. Grande beijo.